Boa noite a todos, boa noite meus caros colegas, boa noite aos que nos assistem aqui na casa e boa noite aos que nos assistem pelas redes. Hoje, dia 7 de julho de 2025, nós damos por aberta a 20ª reunião ordinária da 16ª legislatura. Quero deixar uma palavra que se encontra em Romanos e eu penso que toda vez que eu leio ela é sempre um grande puxão de orelha. Porque quando Paulo vai escrever para a igreja de Roma, ele diz assim, abençoe aqueles que vos perseguem e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegrem e chore com aqueles que choram. E é uma tarefa um tanto difícil para a nossa vida, né? Porque a nossa ideia normalmente, quando alguém nos faz alguma coisa, é ficar bravo e ficar nervoso e querer retribuir com a mesma moeda, né? E aqui a Sagrada Escritura justamente ela mostra o contrário. Ela diz, se alguém incomodar vocês, abençoe ele. Se alguém perseguir vocês, abençoe eles. Se alguém falar mal de vocês, abençoe. Né? E o convite né, se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Ou seja, que a gente possa estar junto com pessoas quando estão na alegria e também quando estão na tristeza, né? Que a nossa vida ela possa ser algo que venha completar a vida das outras pessoas e não só ser um peso, ou ser só um nome, ou ser só alguém que passou por aqui e pronto, né? Então que a gente possa justamente ser alívio na vida das pessoas. E eu creio que todos nós temos esse desejo, né? Ou seja, na nossa família, um vizinho, em alguém com quem a gente encontra. Principalmente a gente hoje, quando a gente está nesse tempo, nesse momento de como vereador, né, que a gente sempre possa ser um apoio para as pessoas que nos buscam. Né? Que a gente possa se alegrar com essas pessoas e também chorar com essas pessoas sempre que for preciso. Né? Eu convido a todos agora para um momento de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer a votação da ata da reunião anterior. Os colegas todos receberam, fizemos a leitura em casa, então eu peço a vocês se alguém tem alguma coisa contra ou se nós podemos aprová-lo. Aprovado por unanimidade, então, a ata da reunião anterior. Dada a entrada nas matérias do Executivo Municipal, hoje nós temos a entrada de 4 projetos. O primeiro projeto de lei, de número 38 de 2025, ele prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei Municipal de 1802, de 30 de nove de 2015. Peço para a secretária fazer a leitura. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento a todos os presentes e a todos que estão em casa nos assistindo. Exposição de motivos. Senhora presidente, senhores vereadores, no momento em que nos dirigimos a esta igreja Casa Legislativa, apresentamos o projeto de lei número 38, 2025, que prorroga a vigência no Plano Municipal de Educação aprovado na Lei Municipal número 1802, de 30 de setembro de 2015, para apreciação dos nobres vereadores. A justificativa para a prorrogação da vigência do Plano Municipal de Educação decorre da necessidade de garantir a continuidade das metas e estratégias em desenvolvimento da educação. Enfatizamos que isso se deve à demora na aprovação do novo Plano Nacional de Educação, que está em análise no Congresso Nacional,
especificamente na Câmara dos Deputados, por meio do projeto de lei número 2614/2024. A prorrogação do PME permite manter o foco na direção anteriormente, traçada até que um novo Plano Nacional entre em vigor. A elaboração do novo Plano Municipal da Educação deve estar em consonância com as normas federais, especificamente ao novo Plano Nacional da Educação. Portanto, a prorrogação do PNE implica a necessidade de prorrogar também do PNE, garantindo assim alinhamento entre os planos nacional e municipal. Assim sendo, submetemos o projeto de lei para apreciação e votação dessa distinta Casa, aproveitando o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e apreço. Município de Benedito Novo, aos 2 de julho de 2025. Prefeito de Benedito Novo, Jean Michel Grudman. Gostaria só de fazer um comentário sobre essa questão de prorrogar a vigência do Plano Municipal de Educação. A cada 10 anos, todos os municípios, inclusive o governo federal e estadual, a gente monta um plano de estratégias. O que nós vamos fazer daqui a 10 anos? Então, em 2014, se reuniram todos e esse plano vale até 2024. Então, em 2025, teríamos que renovar. E só que como não é só para Benedito Novo, então, eu acho que vocês já ouviram falar também que na Câmara de Deputados eles estão discutindo ainda esse Plano Nacional de Educação. Então, ele depende do nacional, vem para o estadual, e daí aquilo que for lei e que couber dentro do nosso município, daí nós vamos fazer também. Por isso a gente pediu a prorrogação, não quer dizer que a gente vai parar de trabalhar, continua trabalhando, mas assim que puder, daí entrar dentro das normas daí de todos esses setores a gente vai fazer, tá? É interessante a gente só comentar, porque às vezes se fala em PNE, PNE e assim vai, né? Então lembrando que são ações para a educação a cada 10 anos, né? Nós temos agora o projeto de lei de número 39 de 2025, que autoriza formalizar contrato com o Hospital e Maternidade Oase para a cooperação financeira do Serviço de Atendimento Médico Especializado em Urgência e Emergência. Esse projeto de lei ele está sendo solicitado como um regime de urgência. Peço que faça a leitura. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, estamos colhendo autorização legislativa pelo projeto de lei número 39/2025 para firmar contrato com o Hospital e Maternidade Oase de Timbó para cooperação financeira visando a continuidade dos serviços essenciais de atenção hospitalar à população de Benedito Novo, considerados como serviços de urgência e emergência, junto ao Hospital e Maternidade Oase. O município, através do Fundo Municipal de Saúde, tem convênio firmado nesses moldes desde o ano de 2012, que expirou seu prazo em 30 de junho de 2025, sendo proposto pelo hospital um modelo anexo ao presente projeto de lei. Para tanto, colocamos a apreciação de Vossas Senhorias, solicitando que o mesmo seja apreciado em regime de urgência por ser de relevante interesse público. Município de Benedito Novo, aos 2 de julho de 2025. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Como esse projeto de lei, então, ele vem a pedido de regime de urgência, provavelmente aqui está falando justamente da nossa de firmar esse contrato junto com o Hospital Oase, né? Daqueles que nós não podemos atender aqui, né? Então, eu pergunto a vocês se nós podemos aprovar esse projeto em regime de urgência, se todos concordam com isso, ok? Então, tá bom. Muito obrigada. Passamos agora para o próximo projeto de lei, que é de número 40/2025, que altera a Lei Municipal de 2164, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura e da outras providências. Peço a Kelly que faça a leitura. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, objetivamos com o projeto de lei número 40/2025 alterar a redação da lei número 2164 de 18 de junho de 2025, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura e adota outras providências.
Na lei anteriormente mencionada, está designado como gestor do Fundo Municipal de Cultura ao secretário municipal da Educação e Cultura, e com o presente projeto de lei estamos alterando esta designação, permitindo que o chefe do Executivo Municipal faça a designação de servidor público municipal para esta função. A proposição se impõe por não estar nomeado secretário municipal de Educação e Cultura e se assemelha à mesma alteração efetuada na Lei 2016, de 28 de abril de 2021, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Saúde. Contando com o prestimoso apoio dos nobres Edes, retiramos nossos votos de estima e apreço, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos, se necessários. Município de Benedito Novo, aos 3 de junho de 2025. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Passamos agora, então, para o projeto de lei de número 41 de 2025, que autoriza o repasse de recursos do convênio de número 009 de 2017, de que trata a lei número 1844, de 7 de 12 de 2016, que prorrogada pelo termo aditivo até 22 de fevereiro de 2027, para aquisição de coletes balísticos aos policiais militares de Benedito Novo. Esse projeto também está sendo solicitado em regime de urgência. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, com o projeto de lei número 41/2025, apresentamos propostas para a utilização de recursos do convênio firmado com a Polícia Militar para a manutenção do serviço de policiamento ostensivo motorizado, executando rondas periódicas e atendimento de ocorrências na cidade, através de guarnições de radiopatrulhas da Polícia Militar. Com os recursos do referido convênio, a Polícia Militar fará a aquisição de 3 coletes balísticos. Masculino, tamanho P, ao valor unitário de R$ 1.372,11, e 5 coletes balísticos masculinos, tamanho M, ao valor unitário de R$ 1.585, totalizando R$ 12.041,33, proporcionando um equipamento mais adequado e seguro para o desempenho das atividades dos policiais militares. Os referidos bens serão incorporados ao patrimônio do Estado em convênio específico, conforme minuta em anexo. Desta forma, submetemos à apreciação das vossas excelências o presente projeto de lei em regime de urgência, solicitando sua aprovação por ser de relevante interesse público. Município de Benedito Novo, aos 7 de julho de 2025. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Então, esse convênio também, que está relacionado à Polícia Militar, pedindo, né, que seja essa questão da aquisição e tal, né? Eles pedem, então, que a gente possa fazer essa aprovação em regime de urgência. Eu pergunto a casa se aceitamos. Sim? Ok. Então, também aceito como regime de urgência. Muito obrigada. Nós passamos agora para as indicações. Nós temos a indicação de número 98 de 2025 da vereadora Andréia Turo. Pode fazer a leitura, por favor? Indicação número 98, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que se mantenha a participação das crianças das escolas municipais e estaduais somente no desfile cívico de 7 de setembro e não mais no desfile da Festa das Tradições. Sala das Sessões, aos 7 de julho de 2025. Andréia Turufo, vereadora. Andréia, pode fazer suas considerações? Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, ao público presente e também a todos que nos acompanham de suas casas. Como a gente já está falando da Festa das Tradições, né? Eu estou colocando essa indicação para que a CCO da festa, juntamente também com a Secretaria de Educação, já aproveitando a vereadora Nilza, né? Para que dê uma atenção especial nessa questão,
porque eu não acho legal as crianças estarem participando do desfile da Festa das Tradições, porque assim, na Festa das Tradições a gente sabe que é feito o uso de bebidas alcoólicas e tudo mais, né? E isso também sem dizer que é um mês de calor intenso. O desfile ele torna-se um desfile muito prolongado, né? Então eu gostaria que desse uma atenção especial nisso aí. Eu já vou aproveitar para conversar que em fevereiro a gente já tinha alinhado isso e que até inclusive a gente já tem o calendário para o dia 6 de setembro, que vai ser o desfile cívico, onde que todas as instituições, inclusive as creches, vão desfilar, né? Até inclusive dia 3 agora de julho a gente já teve a reunião também com os diretores, já foi firmado isso. O desfile vai ser à tarde, a gente ainda não tem bem certo uma data, um horário, se vai ser em torno de umas 3 da tarde, eu acredito, né? E justamente pensando nisso, é uma coisa que também a gente não combina, né? Não combina, e a nossa ideia justamente é tornar o desfile cívico, que ele não seja um desfile alegórico, porque toda vez o desfile da Festa das Tradições ele é alegórico, então ele vai trazer várias coisas assim, né? E o cívico é aquela coisa do uniforme, aquela coisa de cantar o hino nacional, de fazer homenagem à bandeira, e acho que a gente tem que buscar um pouco de volta a isso, né? Para as crianças lembrarem como é que é. Mas muito boa observação também, tá? Obrigada, vereadora. Temos mais uma indicação da vereadora Andréia, de número 99 de 2025. Indicação número 98 de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo. Indicação número 99 de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo. A vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja feita a manutenção da Ponte São João, localizada de frente à residência da senhora Ilha Spies, bem como que seja instalada sinalização proibindo a passagem de veículos pesados, pois como se encontra totalmente danificado, coloca em risco a passagem desses veículos. Sala de sessões, aos 7 de julho de 2025. Vereadora Andréia Turro. Andréia, por favor, pode fazer suas considerações. Então, eu não cheguei a fazer nenhuma imagem da ponte, porque a Ilha Spies, ela entrou em contato comigo hoje à tarde, então ainda pedi para o Darley estar fazendo essa indicação, né? Então, essa ponte ali no São João, pelo que ela me explicou, ela, na verdade, ela está comprometida e ela é segurada somente através de cabos de aço e os cabos de aço já estão todos oxidados. E o pior de tudo é que tem carros de peso, principalmente tratores que passam em cima da ponte, e ela diz que é um perigo, que de uma hora para outra a ponte pode desabar. Então, ela pediu para que se fosse feita, então, uma sinalização enquanto, né, arrumar. E também eu já vou estar conversando com o Wetzel e com o Pelé amanhã, para eles me darem uma olhadinha lá. Até, inclusive, ela já tinha falado com o Pelé, e o Pelé ficou de averiguar essa situação, mas não fez ainda. Então, acho que é bem importante antes que aconteça algum acidente, algo assim. Obrigada. Obrigada, vereadora. Temos agora uma indicação de número 100 de 2025 do vereador Maicon. Indicação número 100, 2025. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo. O vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que realize melhorias no acesso onde o carro-pipa abastece em Santa Maria, fundos do posto de gasolina. Neste local é necessário que se faça um muro de contenção de pedras junto ao rio,
pois além da estrada ser bem estreita, há grande risco do caminhão sair fora da estrada e tombar. Também se faz necessário finalizar o aterro da tubulação recém-instalada, pois corre risco de serem levados caso ocorra uma cheia do rio. Sala das Sessões, aos 7 de julho de 2025. Vereador Maicon. Vereador Maicon, por favor. Desejar uma boa noite à presidente da Câmara, os demais amigos vereadores, público presente e o público em casa também. Então, ali é uma solicitação, fazendo visita aos moradores, né, em Santa Maria, hoje à tarde. Ali, o caminhão-pipa pega água atrás da residência, né, que é atrás do poço do seu Persum. E ali, ano passado, foi feito já um alongamento do rio ali, e um tanto cedeu das pedras ali do muro, tá vendo? E uma parte agora falta fazer, porque está bem estreito ali a rua, né? Então teria que fazer novamente aquele pedaço do um muro de pedras, né? E um certo aterro. E ali, isso, e ali na frente, bem na entrada, foi feita uma tubulação, só que tem 2 tubos que estão totalmente para fora do aterro, sabe? Então teria que terminar isso, porque se vir uma cheia, teoricamente esses 2 tubos novos vão embora. Então tem que terminar isso ali e ali aquela parte de trás para dar mais uma segurança para o pipa, porque se o pipa cair também dentro do rio ali, né, o prejuízo é nosso para depois ter que estar consertando o caminhão. E é bem estreito esse pedaço. Certo, isso. Ok, Maicon, obrigada. Passamos agora então para a ordem do dia. A segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 35 de 2025, que altera o quadro geral de servidores públicos do município. Na semana passada já fizemos a primeira discussão e votação, e agora eu pergunto aos colegas se há ainda algo para discutir, algo para se conversar, ou podemos já passar para a votação. Como é que podemos fazer? Ok? Podemos passar para a votação então? Alguma objeção? Todos concordam? Ok? Então tá certo. Aprovado então por unanimidade a lei complementar número 35 de 2025. Passamos agora para a discussão e votação. A primeira discussão do projeto de lei de número 36 de 2025, que altera o artigo 5º da lei de 2048, de 20 de janeiro de 2022, que institui o auxílio alimentação e o adicional de auxílio alimentação aos servidores públicos ativos do município de Benedito Novo. Nós vamos agora então para a discussão e depois a votação. Algum colega gostaria de fazer algum comentário sobre o que foi conversado? Sim. Boa noite a todos. Então, eu acho que é importante a gente ler as alterações aqui do projeto, né? Sim. Onde diz que é alterado o artigo 5º, né? O beneficiário terá o auxílio alimentação suspenso nos seguintes casos, né? Licença ou afastamento sem remuneração, afastamento por estudo ou omissão no exterior, suspensão em virtude de pena disciplinar durante o período de sua duração. Falta injustificada e não compensada, licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, licença para o serviço militar e licença para atividade política, afastamento para exercício de mandato eletivo, afastamento para servir em organismo internacional e afastamento das funções em sindicância ou processo disciplinar, né? Então, o benefício será automaticamente restabelecido a partir da cessação do fato que deu motivo à sua suspensão, né? Então, acho que ele só altera algumas questões do artigo 5º que já existe. Que já existe, né? Ok. Ele não tem grandes mudanças, né? Ok. Alguém mais gostaria de fazer alguma colaboração aí? Ok? Este ficou claro, então? Podemos passar então para a primeira votação? Todos de acordo? Alguém contra? Não? Ok. Muito bem. Então, nesse primeiro momento, então, a votação por unanimidade da primeira discussão e votação.
Temos agora o projeto de lei complementar número 37 de 2025, que dispõe sobre o protesto extrajudicial de débitos vencidos junto à Fazenda Municipal. Temos então, nesse primeiro momento, a discussão e depois votação. Algum colega gostaria de comentar sobre? Pode. Também, né? É só o meu ponto de vista em cima do projeto, né? Nas comissões, né? Qualquer pessoa que tenha débitos junto ao município, a gente sabe que vira dívida ativa, e esse débito, então, é levado a um tabelionato. E o título, posteriormente, é protestado, né? E vai para um Serasa ou algum órgão, né? Por exemplo, então, acaba restringindo o cidadão, assim, na lei que já existe, né? Ela agora está sendo atualizada, facilitando, inclusive, o cidadão a quitar ou até parcelar sua dívida juntamente ao município. Então, esse é o meu ponto de vista, é apenas uma atualização. E justo também, né? Porque as leis, elas são para todos, né? E se há uma dívida, ela tem que ser negociada, né? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Podemos já passar para a primeira votação? Ok? Primeira votação? Ok? Então tá votado esse projeto de lei no primeiro momento. E tendo isso, passamos então agora para a palavra livre dos vereadores. Alguém gostaria de iniciar, de comentar? Andréia, Marisa, Andréia, por favor. Eu gostaria de falar um pouco sobre um dos programas que o governo do Estado disponibilizou através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, que está sendo coordenado pela Secretaria de Bem-Estar Animal. Esse programa ele se chama PET Levado a Sério. Talvez alguns de vocês até já chegaram a ver algo, né, nas redes sociais. Então, eu gostaria de pedir aos gestores e servidores municipais que façam um plano também de trabalho para que Benedito Novo também possa estar sendo contemplado com esse benefício, né, com esse programa. De acordo com o governo do estado, 281 municípios catarinenses com até 100 mil habitantes serão beneficiados. A meta é de fazer até 90 mil castrações entre 2025 e 2026, com um investimento de 18 milhões. Esse programa ele tem 4 eixos principais, que são a castração gratuita de cães e gatos, a microchipagem e registro unificado, campanhas educativas de guarda responsável e apoios financeiros para a estruturação de centros de bem-estar animal nos municípios. Os recursos eles provêm do Fundo Estadual de Meio Ambiente, né, com a contrapartida, no caso, mínima de mão de obra e logística por parte daí dos municípios, né? Eu gostaria também de aproveitar e agradecer ao nosso governador Jorginho Melo pelo lançamento desse programa, que irá impactar favoravelmente em vários municípios e ficaria muito feliz se Benedito Novo também fosse contemplado com isso. Então, eu concluo dizendo que uma cidade que cuida dos seus animais demonstra respeito e consideração pela vida, né? E aproveito para desejar uma semana abençoada a todos e boa noite. Alguém mais gostaria? Kelly, por favor. Vereadora Andréia, antes mesmo tinha conversado com o Jean, né, com o prefeito, com o executivo, referente a esse projeto, né? Doutor Pedrinho, eles estão aderindo, né, estão abraçando essa causa. A Silvana Paganelli, ela entrou em contato comigo ontem, né, referente a essa situação, pedindo se a Prefeitura de Benedito também vai estar abraçando essa causa. E hoje, em reunião com o nosso prefeito Jean, ele falou que sim, eles já estão, né, todos se organizando para estar, né, vendo a possibilidade também de estar participando. Daí, assim que realmente for, né, concluído, se vai ser sim ou não, aí a gente vai estar divulgando sim. Só para responder. Sim. Obrigada. Sim. Na verdade, precisa ser feito um plano de trabalho em cima disso, né?
Então entra na plataforma e faz o cadastro, mas tomara que dê certo. Sim. Alguém mais? Marisa, por favor. Primeiramente, boa noite a todos os colegas vereadores, a todos que nos assistem aqui e também pelas redes sociais. Primeiro, eu quero deixar um convite especial. Nesse final de semana, agora dia 11, 12 e 13, nós teremos a tradicional festa da colheita da comunidade de Indaial, onde que no dia 11 e 12 vai ter venda de cucas, pães, rocamboles, casquinhas. No sábado também, e sábado à noite tem a venda da sopa e churrasco a partir das 18 horas, com música ao vivo. E no domingo, então, de manhã, a gente tem o culto às 9 horas na Igreja Benedito Indaial. E depois, a partir das 11, a gente tem o almoço aqui no centro de eventos da paróquia. Então, todos os vereadores e também suas famílias e a comunidade em geral estão convidados para participar da festa. Vou pedir para o Darley, gostaria de mostrar ali. Então, fui procurada pelo pessoal ali da Santa Rosa. A gente tem um problema com uns bueiros ali, boca de lobo quebradas, né? Então, como eles vieram me procurar, também gostaria de dar esse retorno aqui, eu já encaminhei para a Secretaria de Obras, então, para eles estarem vendo essa questão ali também, que, querendo ou não, é de grande risco, às vezes para alguém cair, se machucar, né? Então, eles vão estar indo realizar essa obra aí pelos próximos dias, então, né? Outra questão que eu também gostaria de colocar, como a vereadora Andréia colocou semana passada, né, a questão da justificativa que o deputado o secretário Jerry Comper colocou ali pela questão da aderência do asfalto, né? Então, que como todos, a gente é bastante cobrado por essa questão. E aí, no final de semana, então, eu passei por ali, indo para Rio Negrinho, onde que encontrei uma pessoa que me relatou que ela teve problemas, danificou o carro dela. Como ela mora em Rio Negrinho, ela veio a Benedito e acabou não vendo ali, acabou quebrando a roda do carro, né? Então, assim como ela também me cobrou, sendo como vereadora aqui de baixo, então eu gostaria também de deixar essa cobrança em André, se conseguir também levar para eles, para talvez ter um retorno até de quanto antes de realizar essa obra ali, né? Que, querendo ou não, acaba tendo um risco grande para as pessoas que transitam ali, né? A gente sabe que tem os problemas climáticos, né? Mas talvez aproveitar agora que deu um tempinho bom para o quanto antes a gente conseguir resolver isso, né? Outra questão também que o pessoal acaba cobrando, a gente já comentou aqui também em sessão, sobre ali a rua Eric Maus, né? Então eu conversei com o prefeito Jean e ele colocou a mim que já foi feita a licitação, né? E vai ser feito então um asfaltamento daquele pedaço que falta e também um conserto ali nessa parte que está bem danificada, né? Nos próximos dias agora então vai estar saindo a ordem de serviço aí, tá certo? Seria isso então. Desejar uma boa semana para todos. Obrigada. Alguém mais gostaria? Eri, por favor. Boa noite a todos. Queria só agradecer à deputada Paulinha, que enviou os 200 mil para a pavimentação, já está em caixa o dinheiro. E também parabenizar o prefeito Jean por se fazer presente aí no lançamento do Estrada Boa Rural em Joaçaba, porque a gente sabe que aqui em Benedito tem muita estrada rural, né? Quem sabe em breve a gente vai ter boas notícias aí do governo do estado. Seria isso. André, por favor. Depois eu também gostaria de agradecer ao CRAS pelos esclarecimentos que foram fornecidos sobre questionamentos vindos de munícipes. Então, só desejo que continue bom atendimento. Obrigada, Valéria, Iraci, Alberto. Muito obrigada. Também eu gostaria de agradecer à Secretaria de Obras, né, por averiguar e solucionar uma situação na localidade de Ribeirão Preto, também na semana passada. Muito obrigada. E também aproveito o momento para reforçar um pedido à Secretaria de Obras, né, para avaliar a rua da Oficina Oliveira Car Service. É uma rua adjacente à rua Pedro Maus, né, ela necessita de melhorias, ela tem bastante fluxo de veículos por conta da oficina, né, então eu gostaria de fazer esse pedido aqui na Palavra Livre à Secretaria de Obras e também para avaliar uma situação ali no pátio da cancha da Dona Lair, que eu já repassei ao secretário também e ao Pelé também,
A gente sabe que é um lugar bem movimentado, inclusive o espaço também foi cedido para a realização das Olimpíadas entre empresas. Então, se puderem estar averiguando essa situação, eu desde já também agradeço. Também foi colocado aqui as bocas de lobo, né? Também encarecidamente peço para darem uma olhadinha na Rua Pedro Maus. Tem várias ali que também estão quebradas, né? E acaba se tornando perigoso, principalmente para ciclistas ou até para um pedestre que tem trechos à noite que não tem iluminação. Então, eu também agradeço esse pedido, se puderem averiguar, né? Também quanto à questão da APABEM, eu acho importante esse trabalho, né? Até já tinha sido cogitado também a gente fazer esse trabalho há uns anos atrás, mas houve uma grande preocupação com o pós-operatório. Então, a gente tem que trabalhar essa questão também, eu acho, com as pessoas que vão levar seu bichinho para castrar, mas para terem esse cuidado pós-operatório, né? A gente sabe que não é só castrar, a gente precisa cuidar disso também, né? Então, e tomara que sim, que saia, né? Também eu gostaria de colocar quanto havia a colocação da Marisa, né? A gente conversou sim sobre isso. Inclusive na semana passada eu conversei com o prefeito Giliadi e o Dr. Pedrinho também, que é uma preocupação de todos, né? E nós também, final de semana a gente foi a São Bento do Sul, nós passamos por esses locais, a gente sabe que com cuidado, tem toda essa questão climática, né, em jogo, né? A gente sabe da fiscalização da obra, que daqui a Dr. Pedrinho houve falhas e por esse motivo que foram arrancados os outros pedacinhos também, né? A questão das denúncias, né? Então, tudo acaba demorando um pouquinho mais, né? Mas com certeza eu vou reforçar esse pedido, né? Para a assessoria do deputado e secretário da infraestrutura, né? Tanto é que faz 2 anos que a gente voltando de Florianópolis, estava eu, meu pai, a gente estava com o meu carro, também peguei o carro ali na BR-470, há um buraco com o meu carro na BR-470, também acabei estragando o eixo, o rolamento e a roda, então é BR, né, vou cobrar do federal, né, então é uma questão complicada, mas como eu também fui questionada no final de semana, eu gostaria de deixar um endereço eletrônico aqui do estado. Eu acho importante que as pessoas que se sintam danificadas ou lesadas possam mandar a foto, explicar a situação, que é para o www.ouvidoria.sc.gov.br. Eu acho que é um canal que vai auxiliar nesses casos, né? A gente sabe que tudo demora, mas quem sabe em algum momento, né, possam atender o cidadão. E também eu gostaria de ler a minha... dos 2 requerimentos que eu fiz na casa, o número 2 e o número 9, né? O meu ponto de vista, né? No qual solicitei informações sobre os valores pagos a título de horas extras no âmbito da Secretaria da Saúde, de forma respeitosa e no exercício legítimo da função fiscalizadora, fiz as minhas considerações e pude observar que o valor elevado verificado no mês de janeiro se deve ao acúmulo de horas acumuladas entre 27 de novembro a 7 de janeiro, conforme a resposta que eu tive. No entanto, nos meses subsequentes, observei que a manutenção de montantes está elevada. Também analisei os dados citados na resposta ao requerimento da servidora da gestão anterior citada aqui, e que no máximo eu observei nesses 4 anos, horas extras chegavam a 24 horas mensais. E também foi citada a função gratificada, né, como inúmeros servidores executam essa função, que exige responsabilidades adicionais. Então, eu só queria dizer que eu li os requerimentos, avaliei as respostas e eu tive esse ponto de vista aqui. Então, como eu recebi a resposta, também eu me vejo na função de responder. É sinal de que a gente lê as respostas, né? Então, quero agradecer. Também quero aproveitar e desejar uma boa noite a todos, né? E uma abençoada semana para todos nós. Alguém mais? Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos vereadores, amigos como amigas, quem nos assiste aqui e também em casa, né?
Então, ó, eu vim de novo, como diz, eu não faço muita indicação, mas venho sempre agradecendo com muita alegria. Então, ali, essa é a rua Jorge Becker, acabando o perímetro. Desde 2022, as enxurradas, ali tinha caído o barranco lá de baixo, quem passou sempre viu, ficou cada vez quebrando mais. E eu não fiz indicação em cima, mas pedi para o prefeito Jean, que me atendeu com muito carinho, seja o secretário e o fiscal também, junto com os funcionários, agora ficou perfeito. Como seguindo, não fiz foto, quando foi largado também a estrada para São João, lá no Wilfried era a mesma situação, que sempre era estreita e tudo. Como no Fiedler Inversa também foi feito, e agora vamos pular para Roçada, né? Esse aqui é a Roçada lá no Russo. Então, foi feita uma limpeza nas estradas, que seja por 13 acima, que vai para o lixão, como fora, né? Então foi feita uma limpeza muito boa, também agradecendo ao secretário, ao fiscal, ao Jean, que me cedeu, junto aos funcionários todos que estão trabalhando sempre. Então, com muita alegria, eu digo parabéns a eles pela limpeza e quem sempre está junto, né? Então, gratificante vendo como as coisas estão. E garanto, saindo de lá, sendo feito lá, vai para Sala de Silva, que também está feio, né? Que foi pedido, então está ali em frente, vai ser feito lá, que eu vou bater as fotos também, como fiz lá, para mostrar que vai ser feito. Então, agradeço e uma boa noite a todos. Alguém mais gostaria de perguntar? Só uma palavrinha. Tá, pode ser. Eu só gostaria de fazer um convite. Novamente, sábado agora eu lancei a campanha de doação de sangue, né? Então, só para informar a todos que o carro ele vai estar saindo às 7 horas da manhã da Secretaria de Saúde e provavelmente vai estar retornando ao meio-dia, o próximo, né? Então, ainda tem 3 vagas disponíveis, porque a gente pode levar, o município pode levar de até 15 pessoas, né? Então, até gostaria de convidar os vereadores e mais alguém, né, presente aqui, ou se tiver interesse, é só entrar em contato que eu já passo o nome para a EMOSC. É esse sábado agora. Ok? Obrigada. Mais alguém? Kelly, por favor. Só vou pedir para o Darley para colocar aqui uma imagem. Na verdade, eu quero fazer meus agradecimentos. Não fiz uma indicação, essa indicação, na verdade, sobre lixeiras, mas eu fiz o pedido, né, para o nosso prefeito, para o Jean, e para a Secretaria de Obras. Quero parabenizar, que aos pouquinhos está saindo, né, as lixeiras que foram solicitadas, né, na cidade, e as reformas que o pessoal está pedindo, né, porque está bem danificadas as anteriores. E só para você estar acompanhando o que está sendo feito, né, aos pouquinhos a gente está evoluindo. E agradecer a todas as secretarias, né, pela atenção. Como eu falei no início, não estou fazendo indicação porque no momento não sinto essa necessidade, né? Mas o pessoal quer ver, né? Quer ver os trabalhos. Então a gente está mostrando quando é feito. E agradecer a todos. Muito obrigada. Alguém mais? Algum comentário? Ok? Eu só gostaria de fazer um convite também para os vereadores. Agora na quinta-feira à noite, às 7 horas, nós vamos ter uma reunião na Pedro Maus com todos os motoristas e monitores do transporte escolar, tá? Então, o que vai ser essa reunião? Vai ser um encontro onde que a gente vai estar colocando assim, digamos assim, conversando para ver como é que vai ser, porque vai ser um momento novo, um momento diferente para o município, onde que a partir de agora vai ter os monitores, né? Então, acho que é uma coisa nova para todos nós e nós vamos estar aprendendo juntos, todos juntos vamos aprendendo, né? O transporte ele vai começar com os monitores e tudo mais a partir de 4 de agosto, quando retorna do recesso escolar, né? E daí a gente achou por bem a gente fazer essa reunião, o encontro, para compreender a função, para compreender que ninguém está lá para mandar ninguém, mas que todos vão ter que fazer uma parte para a coisa funcionar, né? A gente percebe que cada dia mais, para quem já participou de transporte escolar há 20, 30 anos atrás, sabia que era de um jeito, né? E hoje, cada dia, sempre a questão de agressões, ou enfim, tantos eventos, né, que eles se inventam, né? Mas fica o convite, tá? Que horas? Às 19 horas, tá? 19 horas no Pedro Maus, ok? Então, a partir de agora, eu convido a missionária dele para ela vir trazer a convite da casa. Ela
também trazer um pouco da experiência e mostrar. Pode passar para aqui. E eu acho bacana porque às vezes tem muito povo de Benedito Novo que se sobressai pelo mundo afora e a gente não sabe. E eu acho bacana isso, né? Porque, ao contrário daquilo que a Bíblia diz, sai gente boa aqui de Benedito, né? Na Bíblia diz pode ser alguém bom de Nazaré, né? E eu digo aqui que de Benedito tem muita gente boa, né? Que a gente sabe, né? Que não é a questão de dinheiro, mas é uma questão do que a gente fez com aquilo que aprendeu, né? Eu acho muito bacana isso, né? Fica à vontade, tá? Boa noite a todos, boa noite vereadores, boa noite quem assiste online também aqui com a gente. É uma alegria estar aqui, é muito bom, porque normalmente eu não sou benedita, nasci aqui, mas muitas vezes eu não posso estar aqui. Então, eu estou há 10 anos andando por esse mundo afora, trazendo o máximo que eu puder de dignidade e uma vida melhor para as pessoas. E não é com dinheiro, porque eu sou missionária que não recebe dinheiro em troca, nós recebemos apenas o que o Senhor quiser dar para a gente. Então, a gente vive de ofertas, faço parte da Jocum, Jovens com a Missão, e é uma organização que não recebe salário. Nós vamos aos lugares, as pessoas nos alimentam e dão um lugar para a gente dormir, e é isso que a gente tem. E aí a gente vive projetos, a gente vive o poder de Deus, a gente vive dignidade das pessoas. E eu acho que o que mais a gente vive aqui nessa Câmara de Vereadores é exatamente isso. É romper com tudo que você acredita, morrer para si mesmo e acreditar no que o outro precisa. Então, por isso que essa Câmara foi eleita, por isso que existem o prefeito, existe o presidente e tudo isso. Então, primeiramente, eu queria dar essa palavra para vocês, que vocês nos representam de uma maneira além do que vocês imaginam. Então, toda vez que vier uma ideia de reputação na tua cabeça, em que você precisa ser alguma coisa para que o público goste de você ou não, não é sobre isso. É sobre fazer o que é certo, é sobre fazer o que precisa ser feito, e independente do que aconteça, entende? Você precisa lutar pelo povo, pelo que o povo precisa. Então, onde a gente puder ter uma necessidade suprida e puder alcançar, isso é muito bom. E também não é toda necessidade, a gente tem que ter prioridades e necessidades, porque todo mundo precisa de alguma coisa. Se eu perguntar para você agora, você vai dizer que eu não preciso, todos nós precisamos. Então, que o Senhor dê muita sabedoria para vocês, para elencar essas prioridades e continuar abençoando o povo beneditense, porque daqui sai muita gente boa, e nós somos já muito privilegiados. E diante disso, eu queria até mostrar, eu não sei se eu posso, eu tenho um vídeo de 3 minutinhos, e eu tenho mais 2 de 1 minutinho cada, e cada um fala de alguma coisa. Então, eu não sei se eu posso, tenho 5 minutos com vocês. Eu gostaria de mostrar esse primeiro vídeo, ele tem até som, eu não sei se você consegue até colocar um pouquinho o som dele. E ele vai mostrar um pouquinho da minha viagem, que foi feita para Guiné-Bissau. A gente levou bonecas feitas para as crianças, onde elas se identificavam por causa da cor e dos tecidos que elas usam. Ali é um projeto muito lindo que nasceu em São Paulo e ele está pelo Brasil afora. E quem sabe ele até venha estar por aqui em Benedito Novo também. Esse é o projeto Bonecas em Guiné-Bissau, aqui na África. Vem com a gente. Quem é o
projeto ele acontece não apenas no Brasil, mas em outros lugares do mundo, principalmente na África. Essa boneca ela foi criada e planejada para o público africano mesmo, tanto que o nome é Bonecas, porque a Guiné-Bissau se chama boneca e não boneca. Então nasceu ali, e você observou também que a gente fez aquela parte de dentista e tudo mais, eles não têm acesso. A gente está falando de um país que tem 3 dentistas, né, e uma delas ainda está na nossa equipe. Então era uma situação assim, é precária, gente, é difícil. Essas crianças, elas não têm acesso a nada, a gente tem uma taxa de alfabetização terrível, eles não conhecem escola praticamente, eles não entendem o que é muito bem a escola, porque eles não têm estrutura de escola, eles não têm professores, eles não têm ninguém que saiba a língua também e possa estar ali com eles, e tem muitas deficiências em tudo. E aí eu vim de uma cidade maravilhosa. Eu estudei numa escola pública aqui, no Teófilo, a minha vida toda, essa creche aqui. Eu não apenas fiquei nessa creche, como depois fui prof dessa creche. Eu fui aluna do Teófilo, depois fui prof do Teófilo. Então, o ambiente é muito bom. Nós somos privilegiados, nós temos tudo o que nós precisamos. Não é tudo que a gente quer, mas é tudo que a gente precisa. Então, quando a gente se desloca e nós nos tiramos do centro da vida, a gente vê o próximo e aquilo é lindo e aquilo gera vida. Então, foi muito bom estar ali. Eu que faço as imagens, eu trabalho com comunicação, então a minha forma de servir é essa. Eu quero encorajar você também, quem estiver ouvindo, que o município não se faz só por vereadores, e sim por um conjunto de profissionais. Então, a gente agrega nas coisas. Se você tem o dom para alguma coisa, o talento para algo, uma profissão, né, fotografia, isso é lindo. Isso gera, né, então todo mundo que estiver ali, como servir ao próximo de alguma maneira, faça, porque é muito bom, muito gratificante. Ali na de baixo vai ter um vestidinho de como ela estava se vestindo e como a gente veste a criança. Tem um minutinho, ele é bem rapidinho também. Pessoal, a gente quer aqui mostrar, porque além das bonecas, a gente também quer entregar uma dignidade a mais para a criança, que é o vestido. Então agora aqui eu queria que vocês pudessem ver a roupinha que ela está e o que a gente vai entregar. E que bom que você faz parte disso com a gente. Dignidade para essas crianças. Vestes novas, é digno que ela tenha o direito de brincar. Projeto Bonecas, vem com a gente. Ali você observou como a criança estava vestida e todas elas estavam vestidas assim, gente, todas. A gente está falando de, a gente alcançou mais ou menos umas 1.500 crianças, de forma geral, assim. E elas todas vinham assim. E elas têm feridinhas na cabeça, porque ao contrário do que nós pensamos, porque quem tem pele mais escura fica no sol, é por isso que eles nasceram para ficar no sol. Não, é muito câncer de pele, é muito problema de dermatite, é muita coisa. Ele ia, abraçava essas crianças, cuidava delas. E aí também, se você observou, dentro do bolsinho veio uma calcinha. Por quê? Porque eles não têm acesso a isso. Eles não têm acesso ao básico. Então você imagina, nós mulheres sabemos muito mais a importância que tem esse item pra gente. Eles não têm, as crianças não têm, então é um todo. Elas não têm o básico. Aquilo da sobrevivência, subsistência, do sobreviver, elas sobrevivem, literalmente. A taxa de mortalidade, a taxa de... Na verdade, quando a pessoa morre, não sei se é mortalidade. Não, de quando é adulto. A expectativa de vida, obrigada. A expectativa de vida é de 44 anos para mulheres e 42 para homens. Então a gente está falando de uma subvida, talvez uma vida, talvez uma existência. E ali então você observou que a gente fala sobre dignidade o tempo todo, vamos dar o que ela precisa. E aí também tem a boneca que vai ser a primeira e a única boneca
vida delas, provavelmente. Inclusive, quando a gente tinha bonecas a mais, é toda uma organização, você imagina, a gente ir para outro país que não tem estrutura nenhuma e levar uma quantidade de bonecas séria e toda aquela questão de dentistas e tudo, né? Foi muito bem organizado pela equipe de bonecas ali de São Paulo. Mas o fato é que eles não têm dignidade para estudar. E eu queria mostrar esse último vídeo dizendo aí, vamos fechar com ele. Eu vou mostrar para vocês como é que é a escola aqui. Uma sala de aula. Duas. Essa é uma. Essa é a sala que as crianças estudam. E aqui tem outra sala. Nós vamos. Esse é o 4. Essa é a de hoje. Então essa é a escola que estudam, às vezes eles nem têm essa estrutura. Às vezes é só um banco mesmo, em algum lugar ali, e é muito precário. Então, glória a Deus pelo lugar onde a gente nasceu, onde a gente vive, as possibilidades que nós temos, porque nós somos letrados, nós conseguimos ir adiante, nós conseguimos fazer projetos que alcancem o povo, né, as pessoas. Então, que o Senhor continue cuidando de vocês, dando discernimento do que fazer e como fazer, porque é lindo tudo aquilo que Deus deu para esse lugar. Eu trouxe já 2 equipes para cá, talvez algum de vocês lembram, alguns palhacinhos em escolas e tudo mais, festas tradições, a gente também teve. E eles vinham e falavam, meu Deus, que lugar maravilhoso, você mora num paraíso. E eu chamo esse lugar de paraíso mesmo. O lugar que eu vou, eu sinto muita saudade, Benedito. Muita saudade, porque aqui tudo funciona, tudo é bom, por incrível que pareça, aqui tem muito problema, né? A gente traz sempre muita coisa, mas eu quero dizer para vocês que a cidade é boa, a gente tem um recurso, a gente pode fazer cada dia mais, e que dê tudo certo, que o Senhor continue cuidando de vocês, e principalmente por unidade, a gente precisa que vocês caminhem junto, para que o município cresça, quanto mais unidos, quanto mais flexíveis um com o outro, quanto mais educação, quanto mais discernimento e sabedoria, Benedito vai ser conhecido no mundo todo, porque tem tudo que precisa. Então, que vocês continuem servindo como vocês têm servido, trazendo coisas que são necessárias discutirem, e que nós, leitores aqui, a gente está muito grato pelo que vocês têm feito, e a gente espera que vocês continuem, não desistam. Talvez tu podia só deixar o teu contato, alguma coisa, se alguém tem curiosidade para conhecer mais. Sim, Já deve o projeto Bonecas posso também. deixar, inclusive tem mais ações que a gente vai fazer com o projeto Bonecas. Hoje eu estou em Blumenau, porque o projeto Bonecas acontece em Blumenau, e a gente faz toda essa dinâmica das bonecas ali. O meu Instagram que eu deixo? Não sei, o meu Facebook eu nunca entro, é Deni Nones, mas o meu Instagram é Deni, D-E-N-I, na missão, tudo junto. Então ali tem alguns Deni na missão, onde tem vários vídeos de outras viagens passadas também que eu já fiz. São 10 anos de estrada e 10 anos que eu tenho renunciado a morar nesse paraíso para poder servir aqueles que não têm nada. E toda vez eu lembro com muito carinho dessa cidade. Deni, acho que seria interessante até comentar sobre que esse projeto Bonecas também tem a menina que é responsável em Blumenau, né? Sim. E se caso o Benedito não quisesse abraçar, eu até pensei talvez em Clube de Mães, coisa assim, para a gente poder talvez fazer parte dessa missão, né? A gente não pode ir para a África, a gente não pode talvez ir para a Bolívia, não pode ir para todos esses recantos, né? Que o pessoal vai, né? Mas a gente pode talvez de certo modo participar, né? A última etapa é a entrega, certo? Então eu não tenho como isso se eu não tiver uma boneca para entregar. E aqui, como nós temos essa questão de pessoas que sabem costurar e toda essa questão de maquinários, então eu acho que seria um projeto muito legal para trazer para cá e fazer parte. Eu acho muito gratificante para quem faz saber, nossa, uma criança vai sorrir porque recebeu essa bonequinha. Inclusive esse material também ele é todo doado, é isso? E nós temos até a colaboração aqui de empresa
coisas daqui, né? Que a gente é interessante, né? Que a gente não sabia, mas acho que é o feltro, se não me engano, eu não recordo se é o feltro ou se é a capinha por fora, que é de uma empresa aqui da cidade, né? E é interessante. A gente nem imagina e como é fácil quando a gente quer se envolver. Né? Para dizer assim, eu quero melhorar um pouco, né? A gente não vai melhorar tudo, mas Um pouco de cada um que faz a diferença. é um pouco de cada um. Exato. Eu lembro até que a gente foi dar uma das bonecas para as crianças, uma das mães até falou, uma não, né? Várias. Eu também quero uma. Mas, a gente fica, como assim? Você também quer uma? Não, eu nunca tive uma boneca. Então a gente tenta até às vezes trazer mais, levar um pouquinho mais para que as mães também possam receber, porque elas olham para aquilo, elas choram, elas dizem, a boneca da minha cor, elas dizem. Essa boneca eu conheço, porque todas são muito parecidas conosco, né? A gente mais loirinho, branquinho, então eles não têm identificação. E como é lindo uma criança poder se identificar com uma boneca. Eu só gostaria de te parabenizar pelo trabalho, realmente é um trabalho maravilhoso, tá? E, olha, que Deus te ilumine. Eu quero também te deixar os parabéns. Eu acho que eu acabei me emocionando um pouco mais porque mãe de menina, né? Eu abro, ainda, né? exato, agora essas crianças, eu penso na minha, quando eu abro o armário dela, eu posso escolher qual a roupa colocar, qual boneca ela quer brincar. E a gente vê uma realidade dessas, então faz a gente pensar o quanto que a gente reclama de tudo que a gente tem. Né? Isso não tem preço, acho que o trabalho de vocês, parabéns. E obrigada por vir aqui também trazer essa experiência para nós. Seria isso, então, obrigada pela oportunidade e que Deus continue nos abençoando e nos guiando em todos os projetos para a história dele. Então, o nosso próximo encontro vai ser no dia 14/7, na próxima segunda-feira, né, às 19h. E a gente dá por encerrada, então, essa nossa reunião de hoje. Uma boa noite a todos.